Olá! Começa agora o programa Saúde e Cidadania, um programa do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, produzido em parceria com a Agência de Jornalismo UFG e projetos de extensão Combate à Desinformação e Núcleo de Produção Audiovisual. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre saúde, políticas públicas e trabalho. Convidamos para essa edição o assistente social, mestrando no programa de pós-graduação em Ciências Sociais aplicadas da UEPG e membro suplente do Conselho Municipal da Saúde de Ponta Grossa, Matheus Duns. Bem-vindo, Matheus. Obrigada por estar com a gente. Agradeço pelo convite e obrigado. No programa de hoje, vamos trazer reflexões sobre saúde, políticas públicas e o trabalhador. No dia 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador, data histórica de luta por direitos, melhores condições de trabalho e sobre a saúde do trabalhador. Segundo dados do Ministério da Saúde e do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o Brasil registrou mais de 778 mil acidentes de trabalho em 2023. Em Ponta Grossa, foram registrados mais de 1.000 acidentes, mas no setor da saúde, no mesmo ano, foram registrados 2 acidentes. Além disso, estudos apontam que mais de 130 mil benefícios previdenciários relacionados à saúde mental foram concedidos a trabalhadores. Diante desse cenário, precisamos discutir a garantia da saúde e dignidade para os trabalhadores e como proteger os profissionais da saúde, especialmente na cidade de Ponta Grossa. Matheus, para começarmos, é importante entender a realidade local. Quais são os principais problemas de saúde que afetam os trabalhadores de Ponta Grossa, seja nos setores industriais, de serviços ou na saúde? Quais são as doenças e agravos mais frequentes que você observa no município? Então, do que eu consigo observar, se relaciona principalmente à saúde mental, né? Até porque eu atuo no CAPS 2, que é conhecido aqui como CAPS TM, e também atuei daí no CAPS AD, que é para quem faz uso abusivo de substâncias. Então, os principais agravos que se tem são relacionados, que eu pude acompanhar, relacionados à saúde mental. Então, desde o uso abusivo de substâncias, né, álcool, crack, ou também relacionados, então, à ansiedade e depressão. Muitos desses agravos, então, ocorrem justamente por diversos fatores, né? Dentre eles, desde conflitos familiares, a questão da própria renda e, inclusive, o trabalho, né? Então, o trabalho, muitas vezes, nesse caso, né, de adoecimento mental, principalmente do setor de serviços, que aparece muito no CAPS, né, no CAPS 2, desde a questão da cobrança, da pressão, dos baixos salários, e de outros fatores também que influenciam, né? Então, desde a questão da escolaridade e também da habitação. Então, tem um conjunto de fatores que levam ao adoecimento, inclusive o trabalho, as condições de trabalho e, de forma geral, as condições de vida. Muitos trabalhadores, ao adoecerem ou sofrerem acidentes, desconhecem os direitos. Quais são as garantias previstas em lei para quem enfrenta essa situação? Desde o afastamento pelo INSS até a responsabilidade do empregador, o que os trabalhadores de Ponta Grossa precisam saber para se proteger? É, e tem que verificar se o trabalhador ou a trabalhadora ela está na situação da qualidade de segurado, né? Então ele tem que ter contribuído para o INSS, tanto através do microempreendedor, né, do MEI, ou através da carteira assinada. Então ele tem que ter um mínimo de contribuições para ter acesso a esse direito. Ele tem direito, então, pode ter auxílio doença, né? Se ele contribuiu 12 meses seguidos, ou outras formas, né? Mesmo que ele tenha saído do trabalho, ele se mantém por um período na qualidade segurada, então tem que verificar caso a caso. No caso dos servidores públicos, né, também aí tem a possibilidade do auxílio doença, né, no período acima de 15 dias, que passa pelo médico do trabalho, e tem as situações que daí muitas vezes o trabalhador e a trabalhadora do trabalho informal, que aí não tem o direito previdenciário, né, mas ele pode conseguir, às vezes, se for, dependendo da condição dele, de saúde mental, o benefício de prestação continuada, né, o BPC, mesmo que pela lei só coloque pessoas acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, pessoas com transtorno mental também podem ter esse direito. E aí
talvez recorrer também à Justiça do Trabalho, caso seja uma relação informal de trabalho. Um dado que chama atenção é que, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o setor de saúde e atendimento hospitalar foi o que mais notificou acidentes de trabalho no país. Diante disso, quais são os maiores desafios enfrentados pelos trabalhadores da saúde de Ponta Grossa? Falamos de sobrecarga, riscos biológicos ou até mesmo a falta de estrutura? Em relacionado do que eu pude vivenciar, o que eu vivencio ainda, né, tem desde a questão de ameaças, né, de ameaça ao servidor público, né, muitas vezes isso é levado pela forma de um ideário criado que todo servidor público não trabalha, que é vagabundo, né, e também, muitas vezes, então, desde o risco da agressão física, né, até por conta do trabalho no CAPS 2, né, que a gente trabalha com pessoas com transtorno mental grave, né, então pode ser que às vezes, dependendo da pessoa, está em crise, né, então já foi ameaçado de morte, né, quando a pessoa está em crise acontecem essas situações. Também o excesso de trabalho, né, porque não tem a equipe suficiente, nem no CAPS 2, nem em outros serviços públicos, ah, e também da falta de condição de trabalho, né? Desde coisas mínimas, como computadores, então isso não sobrecarrega o serviço e o próprio funcionário da saúde, né? Então, das condições, né, principalmente nas UBSs, né, então de risco biológico, né, então os profissionais eu sei que de lá recebem insalubridade, né, no caso do CAPS não recebem insalubridade, eu sei que também no caso da UPA os profissionais de lá recebem, se não me engano, insalubridade, mas mesmo tendo alguns riscos, os profissionais dos CAPs não têm insalubridade, mesmo tendo risco de violência física, digamos, né? E para cuidar de quem cuida, existem políticas específicas de apoio à saúde mental e física desses profissionais na rede pública de Ponta Grossa? Programas de prevenção, atendimento psicológico ou ações do Conselho Municipal de Saúde para melhorar as condições? No caso específico dos profissionais, dos servidores públicos, né, existe aí o apoio ao servidor, mas é uma equipe reduzida que existe para o apoio ao servidor e é, assim, não é tão efetivo, porque justamente o que leva a pessoa a chegar num adoecimento, né, desde o trabalho na questão da saúde em outros lugares, são diversos fatores. Então, muitas vezes o profissional adoecido, né, ele acaba acessando a rede pública, né? Então, ele acaba acessando o próprio CAPS, né? Então, inclusive, né, teve funcionários do CAPS, do CAPS 2, que acessavam o CAPS AD, né? Por conta da precarização do trabalho, justamente as profissões mais precarizadas, né, que tinham umas jornadas maiores, né, a minha jornada de 30 horas, a deles era de 40, e também de baixos salários, também de trabalhos mais pesados, que justamente são essas profissões, dentro do serviço público também, que acabam sendo que adoecem, né, então profissionais que adoecem dessas profissões, e muitas vezes vão para o uso abusivo de substâncias, né. Também são profissionais que é, já têm uma certa idade, então se não tivesse uma outra forma previdenciária, poderiam estar até aposentados. Então, às vezes, para aguentar o próprio trabalho, acabam indo para o uso abusivo de substâncias, muitas vezes o álcool, né? Principalmente o álcool, o crack, que são os mais comuns. Diante do aumento da desinformação na saúde, como notícias falsas sobre vacinas, tratamentos sem comprovação e medicamentos milagrosos, como os profissionais da saúde de Ponta Grossa podem combater esses conteúdos nocivos no atendimento ao público? É necessário capacitar esses trabalhadores no enfrentamento à desinformação? Atualmente, essas desinformações, elas não estão tão fortes como no período da pandemia. Então, muitas vezes, quando se tem algum tipo de questionamento inclusive das vacinas, os próprios profissionais, por terem conhecimento técnico, principalmente os profissionais que aplicam as vacinas, né, como a enfermagem, então eles conseguem falar para o usuário, para a usuária, qual que é o efeito. Então, eles têm essa capacidade técnica de explicar para o usuário e combater a desinformação. Mas, para ser de forma mais efetiva, deveria ser feito pela fundação, né, pela secretaria, mais campanhas, né? Porque o profissional sozinho, ele tem
atuação muito limitada e mesmo determinados setores eles não têm nem formas de divulgação de informações, né? Por exemplo, o CAPES não tem nem um Instagram, né? Então fica muito dependente do que a própria fundação acaba trabalhando com as informações. Então, sim, deveria ter uma atuação maior, mas através da própria fundação. Né? Muito obrigada pela entrevista, Matheus. Obrigado. Lembramos que a saúde do trabalhador é um direito, e no Dia do Trabalhador reforçamos a importância de condições dignas para todos. E encerra aqui mais uma edição do programa Saúde e Cidadania. Até a próxima!